eu participei do Desafio Livrada. Eu nunca tinha feito nenhum desafio do Livrada antes, mas esse ano eram 15 livros na lista, de gêneros, estilos, épocas diferentes, que a proposta era exatamente variar a leitura, né? Aí eu vi que um monte de gente publicou vídeo mostrando o que ia ler, né? O que tinha separado pra ler. Eu não fiz exatamente assim, eu meio que fui escolhendo ao longo do tempo mesmo, e a minha prioridade de escolha era o que tinha, assim, o que tivesse que eu podia pegar emprestado, o que tivesse na biblioteca dos parentes mais próximos, enfim. Eu comprei 2 livros em sebo, que eram livros que eu tava realmente super interessada pra ler, e valeram totalmente a pena. E como é um desafio pro ano inteiro, porque são 15 livros e eu não li só esses 15 livros, né? Eu fui intercalando, eu não fiz o projeto seguidinho, né? Aí eu achei mais interessante falar dos livros que eu li. Eu acho que eu vou ter mais o que falar deles do que se eu tivesse só, né, só mostrando sem ainda ter lido. Então vamos lá. A primeira categoria é um livro policial, e eu adoro livro policial, é um dos meus gêneros preferidos, eu não tive dificuldade com isso. Eu li esse livro da Fred Vargas, que é uma escritora francesa. Eu li essa versãozinha em francês mesmo, que a gente tem. Minha mãe conheceu essa autora e tudo, ela veio aqui no Brasil. E aí a gente tem alguns livrinhos dela. São bem interessantes, é daquele estilo que é o mesmo comissário, que né, cada livro ele desvenda um mistério. Eu adoro esse tipo de livro. Os livros dela são bem legais, esse é o segundo que eu leio. Em português seria um lugar incerto, algo assim. Eu não sei se ele foi traduzido. Esse aqui especificamente eu não sei se ele foi traduzido, mas tem outros que foram. Bem divertido, bem divertido. A segunda categoria é um livro infanto-juvenil. E aí, a gente tem aqui uns livros meus e da minha irmã, da época que a gente estava na escola. E assim, eu não lia infanto-juvenil há bastante tempo. E foi uma experiência curiosa, assim. Eu demorei um pouco pra entrar na história, porque a escrita é completamente diferente. Nesse livro aqui é um grupo de adolescentes que tá indo para um acampamento e acaba se perdendo numa cidade abandonada no meio do caminho. A história é essa. Aí tem ilustração e tudo, então ele é bem fininho. Esse aqui tem 95 páginas, incluindo as ilustrações e tudo. É divertido, assim, jamais leria se não tivesse no desafio. Foi curioso como experiência, mas enfim, não é a minha praia muito, não. A próxima categoria é ficção científica, e eu acho que nunca tinha lido ficção científica antes. Mas antes de saber do desafio, eu tinha acabado de ler Sonhos de Robô, do Asimov, que minha mãe já tinha há muitos anos, que são vários contos dele, inclusive o conto Sonhos de Robô, e eu achei absolutamente genial isso aqui. Eu não conhecia o estilo, assim, talvez eu já tenha lido alguma coisa, mas eu realmente não me lembro. É um conto mais genial que o outro. Como é que o cara tira isso da cabeça? A introdução nessa minha edição é feita pelo próprio Asimov, e esse cara é muito interessante. Realmente eu vou querer ler mais coisa dele. Não é o meu estilo preferido, eu não achei nem que eu fosse gostar, mas esse livro é genial, maravilhoso. A próxima categoria é um livro escrito antes do século XX. E eu leio muitos livros escritos antes do século XX. Eu adoro uma velharia. Então eu li vários, inclusive eu li alguns livros Foi a primeira vez que eu li livro eletrônico, né, do aplicativo da Kindle, do Kindle. E eu li O Retrato de Dorian Gray esse ano, eu li Frankenstein esse ano, eu li O Médico e o Monstro, enfim, esses que estão em domínio público, que eu pego de graça no Kindle. Mas aí o que eu escolhi para essa categoria foi Eugênia Grandet, que também tinha aqui em casa. Eu ainda prefiro ler livro de papel, eu acho que é outra experiência, enfim. E aí eu peguei Eugênia Grandet, do Balzac, que eu nunca tinha lido Balzac também. É aquela coisa, assim, se você só gosta de Game of Thrones e aventuras e muita ação, fique muito longe desse livro. É um livro que não acontece nada, assim. Ele conta a história da Eugênia Grandet, que é uma moça que não tem nada demais, ela não faz grandes coisas na vida. Enfim, é aquela vida, aquela rotina de uma província na França no século XIX. Eu achei muito legal, eu gosto. É um livro super descritivo,
Mas eu achei curioso, assim, porque ele realmente vai mais pro psicológico das pessoas, assim. E apesar da Eugênia parecer uma mulher meio apagadinha, assim, ela toma umas decisões interessantes ao longo da vida dela. Mas enfim, eu gostei. Eu gostei, mas não é pra todo mundo mesmo. A seguir vem a categoria número 5, que é um livro de ensaios, artigos ou crítica literária. Eu não sabia nem pra onde ir. Dei uma fuçada, né, na biblioteca da minha mãe, não achei nada que pudesse ser parecido com isso. E aí eu lembrei que eu tinha um livro que meu avô tinha me emprestado, que é O Cinema de Meus Olhos, do Vinícius de Moraes, que tem alguns artigos que ele escrevia sobre cinema. E eu tive uma opinião meio esquisita, assim, com esse livro. Às vezes eu achava o Vinícius de Moraes um gênio, às vezes eu achava ele um completo babaca. Eu passei uns meses arrastada nessa leitura. Mas é interessante, assim, não mudou minha vida nem nada, mas... Eu tenho interesse por cinema, eu adoro cinema. E o Vinícius de Moraes é um apaixonado pelo cinema mudo e pelo Orson Welles. São as duas coisas que ele mais adora na vida. Então ele fala muito mal de filme falado, tem umas coisas engraçadas. Eu fiquei a leitura inteira, assim. Às vezes eu achava o máximo, e às vezes eu falava, gente, por que eu tô lendo isso? Mas enfim, em geral foi uma experiência positiva. Aí a próxima categoria é ótima. É um livro que você já está querendo ler há mais de 2 anos. E eu tinha um livro perfeito para isso. Contos Fantásticos do Século XIX. Estava aqui, eu pedi de presente, se eu não me engano, e ganhei. E ele estava na minha estante, talvez há 10 anos. Sem brincadeira. Eu gosto muito desse estilo. E... enfim, é uma coletânea montada pelo Ítalo Calvino, que é um nome de peso, né? Enfim. Eu achei que eu ia gostar muito mais. Alguns contos foram assim... legal, ok. Mas tem uns que são muito bons. Deixa eu ver se eu separei. Eu separei alguns que me chamaram mais atenção, que foram os meus preferidos nesse livro, que é O Homem de Areia, do Hoffman, que é uma história bastante conhecida e é muito interessante. É contado através de cartas. Outro conto que eu gostei muito é O Sinaleiro, do Charles Dickens. Eu nunca tinha lido nada do Charles Dickens. Demônio da Garrafa, do Robert Louis Stevenson, que é o autor do Médico e o Monstro, que eu ainda não tinha lido, então também era novidade. Muito bom. E eu anotei também Em Terra de Cego, do Herbert G. Wells. Tem uns contos bem interessantes aqui, mas não todos. Assim, eu realmente acho que é porque eu tava com tanta expectativa que foi aumentando ao longo dos anos, que eu esperei mais, mas eu gostei muito, gostei muito. Em seguida, que é a categoria número 7, é um romance com protagonista feminino. E eu li alguns com protagonista feminino, a começar pela própria Eugênia Grandet, né? Mas eu separei 2 que são bem diferentes um do outro. Um é o Clarissa, do Érico Veríssimo, que é uma graça. Ele conta a história dessa menina que mora com os tios na cidade para estudar, que os pais dela moram numa fazenda e tal. E a tia dela tem como é que chama? Uma pensão? Que ela aluga quartos, né, para várias pessoas, para várias personalidades diferentes que são descritas, enfim, a gente se envolve um pouco com elas. É um livro bem interessante, assim, é um livro tranquilo. Também não é um livro para quem só gosta de Game of Thrones, nem é esse o nome do livro. Ele é simples, é um livro simples, muito bonitinho, muito carinho, eu gostei bastante. E o outro que eu li também, eu li antes de me comprometer com o desafio, ganhei de aniversário, li no iniciozinho do ano, que é Cadê Você, Bernadette? É muito divertida essa história. O livro é contado pela filha da Bernadette, mas na verdade ele é a história contada através de e-mails e cartas, e enfim, através de documentos que chegam às mãos da filha da Bernadette, que tá atrás dela, né? No início a Bernadette ainda tá na história, depois é que ela some. E a Bernadette é uma personagem muito legal, muito interessante, muito doida, muito fácil de se identificar, eu acho. Ela é muito carismática, mesmo ausente, sabe? A leitura é muito fluida, então assim, nem consegui economizar. Eu li
praticamente tudo de uma vez. E a história vai se desenrolando, você não sabe pra onde diabos ela vai te levar. É muito legal. Aí a próxima categoria é um romance africano, que também é novidade pra mim. Esse desafio é muito bom pra trazer essa variedade, assim. Vários livros eu não teria lido se não estivessem na lista, se eu não tivesse me comprometido, né, com o desafio e tal. E aí eu li um livro sobre o qual eu já tinha ouvido falar muito bem e que eu tava curiosa, que é O Outro Pé da Sereia, do Mia Couto. Esse foi um dos livros que eu comprei no sebo e valeu muito a pena. Ele tá novinho, ele tá impecável. Valeu muito a pena, esse livro é maravilhoso. Muito diferente de tudo que eu já tinha lido, assim. Ele tem um pezinho no realismo fantástico também. A narrativa desse livro, ela é muito diferente, assim, do que eu já tinha visto. Muito crua, mas muito poética também. Ela tem uma certa delicadeza, eu acho. Aí a próxima categoria é uma peça de teatro. Eu sou atriz. De vez em quando dá, eu sou atriz de teatro. E eu confesso que eu não gosto muito de ler peça, assim, por ler. Mas eu estudei 3 peças esse ano, peças muito boas. A primeira delas foi Assim que Passarem 5 Anos, do Garcia Lorca, que eu já conhecia, já tinha lido. Mas é outra coisa, quando você pega uma peça pra mergulhar nela, pra desmembrar cada frase, cada significado, é outra coisa. Eu acho que a dramaturgia realmente toma vida mesmo em cena, né, que é o propósito. Eu li Parafuso, que é uma peça absurda, do Teatro do Absurdo, nova, é recente, escrita por um amigo do diretor que ia montar esse projeto, que chama Pablo Assunção. Nenhum dos 3 projetos foi pra frente, as peças não aconteceram, mas eu estudei as 3. E a outra foi Noite de Reis, do William Shakespeare. Eu gosto muito das peças mais leves do Shakespeare, eu acho elas muito... Tem umas bobagens, assim, né, mas ele consegue ser sempre atual, assim, ele consegue sempre conversar com a gente. A próxima categoria é um romance de realismo maravilhoso latino-americano, que é outro gênero, enfim, outra nomenclatura que eu também nunca tinha me deparado. Como nomenclatura, né, eu li Como Água para Chocolate. Eu li essa ediçãozinha em inglês, mas ele é originalmente em espanhol, né. Eu tinha visto o filme já, o filme é dos anos 80, e é maravilhoso, o filme é lindíssimo, o filme é muito fiel ao livro. Os 2 valem a pena igualmente, os 2 são muito bons. A protagonista desse filme, ela cozinha muito bem, ela é a filha caçula de uma... É meio a casa de Bernarda Alba, assim, Eles moram numa fazenda com a matriarca, o pai já é falecido, e aí a matriarca tem algumas filhas, acho que são 4, 3. E ela é a caçula, a protagonista, e é ela que cozinha, ela cozinha maravilhosamente bem, e a comida que ela faz produz efeitos esquisitos e diversos na pessoa, dependendo do que ela está sentindo quando ela cozinha, enfim, cada prato. Aí tem umas receitinhas no meio da história, eu acho que os capítulos cada um começa com uma receita, é isso. E a receita tem a ver com o que vai acontecer no capítulo, com que a protagonista vai cozinhar. É uma história triste, assim, é uma história passional, como são as histórias espanholas em geral. A cultura espanhola é levada de uma forma bem tradicional nessa história, entre os mexicanos, né, em geral. O livro todo tem uma sensualidade, assim, vale a pena. Aí, a categoria 11 é um livro que todo mundo diz que merece uma chance, mas você acha que não. E aí eu li outro livro do realismo maravilhoso latino-americano, que é 100 Anos de Solidão. Eu também li emprestado, eu não tô mais com ele aqui. E esse livro valeu totalmente eu ter participado do desafio. Talvez tenha sido o melhor livro que eu li no ano, não sei. Com certeza foi a melhor surpresa do ano. Porque tem muita gente que fala maravilhas desse livro e tal, mas os meus conhecidos mesmo, mais próximos, ninguém gostou muito. As pessoas acharam entediante, acharam chato, acharam maçante, Então eu realmente não sabia o que esperar, eu tava morrendo de preguiça de ler esse livro há muito tempo, tentando me perguntar o que diabo as pessoas veem nesse livro, né? Será que as pessoas dizem que gostam só porque é legal dizer que gosta? Só porque ele é bem aceito pela crítica? Sei lá. Aí eu fui ler esse ano, porque ele encaixava perfeitamente com
com a proposta da categoria. Eu quebrei a cara completamente e eu fiquei viciada no livro. Eu não conseguia parar de ler, eu não conseguia parar de pensar na história quando eu não estava lendo. Tem umas cenas belíssimas, umas cenas muito lindas. E aí uma coisa que eu fiz, que já tinha me falado, foi que enquanto eu lia, eu fui desenhando a árvore genealógica. Isso me ajudou. Eu não sei se foi essencial, mas me ajudou, eu achei até divertido fazer também, assim. Porque é uma das coisas que as pessoas falam que é chato de ler, que é difícil de ler, porque o livro conta a história de uma família que passa por várias gerações e só existem 2 nomes masculinos na família, basicamente. Então, cada menino que nasce toma um nome ou outro. Então, você tem que lembrar da personagem por alguma característica específica, por alguma coisa que ela fez. Mas eu não me compliquei com isso em nenhum momento, não. Assim, eu conseguia saber muito bem de quem se estava falando. Não sei, talvez a minha árvore genealógica tenha ajudado, então eu indico que faça também. Categoria de número 12, uma biografia. E no início do ano também, antes de saber do desafio, eu tinha lido a biografia do Augusto Boal, que chama Hamlet e o Filho do Padeiro, que é um nome genial. Ele tem uma escrita muito legal, enfim, o Augusto Boal é um nome super importante no teatro, que aqui no Brasil não significa que é algo muito popular, então eu não sei se todo mundo vai saber de quem que eu tô falando. Mas ele é um cara muito interessante, muito importante no teatro. E ele tem uma escrita muito divertida, assim. Ele tem uma postura interessante, enfim, ele tem uma presença muito grande, ele tem muita vontade. E isso passa na biografia dele. Eu não tô com ela mais aqui, porque eu realmente não acho que eu vá ler de novo e tal, mas eu troquei no sebo por... Acho que foi pelo outro da Pé da Sereia, se eu não me engano. Eu não sei se eu vendi, se eu troquei, mas é um livro muito bom, que vale a pena. Não mudou a minha vida, mas eu tenho estado meio brigada com o teatro, acho que é por isso. Mas com certeza é uma figura interessantíssima, Augusto Boal. E aí, já que eu não tinha o outro aqui, eu coloquei o Just Kids, da Patti Smith, que não é uma biografia, é uma memória dela na época em que ela morava com o Mapplethorpe, que eles tiveram um relacionamento e tal. São 2 figuras interessantes, assim, eu tenho interesse pela Patti Smith há muitos anos, eu acho ela uma linda, eu sou muito fã mesmo dela, assim. Bom, depois de ler esse livro, pela poesia, assim, ela é muito poética na vida dela, assim. Ela escreveu poesias também, mas ela tem uma forma muito delicada e muito autêntica de enxergar as coisas. E aí esse livro conta a história da época em que ela se mudou para Nova York com ele, eles eram muito pobres, enfim. Aquela época do final dos anos 60, início dos anos 70, que tava entrando em voga aquele pessoal do punk rock e tal, que é uma coisa que me interessa há muitos anos, que eu gosto, enfim. Não tem nada a ver com o movimento musical esse livro, ele realmente fala da vida dela. Inclusive ela começou a cantar meio por acaso e tal. Então se você não se interessa por punk rock, nada do tipo, não tem nada a ver, assim, não é disso que se trata o livro, mas ela viveu naquela época em Nova York. Muito bom, maravilhoso. E aí o livro de número 13 é um livro-reportagem, que também nunca tinha lido, não sabia bem pra onde ia, não tinha nada aqui em casa, não achei nas bibliotecas dos meus parentes nada, e aí eu resolvi comprar um livro que já tinha me chamado muita atenção, que é Um Diário Russo, do John Steinbeck, com o Robert Capa, que é o fotógrafo, que fotografou esse livro, né? Os 2 fizeram uma viagem juntos, depois da Segunda Guerra, no finalzinho dos anos 40, naquela época da Guerra Fria e tal. E eles foram conhecer a Rússia e ele deixa muito claro, o Steinbeck, eles não queriam fazer nenhum tipo de relatório político, nem nada assim. Eles queriam realmente conhecer a população russa, a cultura russa, como é que as pessoas viviam, o que elas faziam, como era a vida delas mesmo. Então, assim, é um livrinho bem despretensioso, é superficial, eu achei, e ele mesmo diz isso durante o livro, a escrita dele é muito bem humorada, assim. Eu não sei se isso é um livro-reportagem, porque eu não sei como é um livro-reportagem. Isso aqui é um diário de bordo, um diário de viagem, super informal, super despretensioso mesmo, muito bem humorado, muito divertido. Não sei se eu cumpri a categoria livro-reportagem, mas achei que valeu muito a pena, gostei muito desse livro. Próxima categoria é um livro que virou filme. O Como Água para Chocolate virou filme,
Mas eu escolhi O Grande Gatsby, que eu nunca tinha lido, e eu sou apaixonada pelo filme, o primeiro filme, que também descobri que é super fiel ao livro. Eu tenho essa versãozinha em inglês, bem vagabundinha. É muito fácil de ler esse livro em inglês. É uma escrita muito simples, muito fluida, assim. Mas tem um clima muito parecido com o primeiro filme. Eu nunca vi o filme novo, porque eu tô com muito medo de odiar e eu não quero... Enfim. Mas o filme com a Mia Farrow, eu acho... A Mia Farrow é a Daisy todinha pra mim, assim, aquela coisa meio chatinha. A Mia Farrow deve ser muito chata, porque todas as personagens dela são meio chatinhas. Mas eu adoro, mesmo assim, eu adoro ela. Enfim, outro dos meus preferidos, eu acho. Gostei muito, quero ler mais Fitzgerald. Esse foi meu primeiro. E tá aí, esse ano eu tirei pra ler vários clássicos que eu achava que eu tava meio atrasada, e esse foi um deles. Valeu a pena. E aí, na última categoria, você é obrigado a ler um livro específico, que é Pastoral Americana, do Philip Roth, que eu não tinha lido. E ainda bem, de novo, que eu fiz esse desafio, porque era um livro que definitivamente não teria caído na minha mão se não fosse por esse desafio. Foi o que mais valeu a pena de ter participado desse desafio, foi ler a quantidade de coisa que eu jamais teria lido e que me surpreenderam muito positivamente. Pastoral Americana é um livro bem denso, um pouco maçante de ler, as frases dele são enormes, alguns parágrafos tomam uma página inteira, então assim, é uma leitura mais lenta, mas essa lentidão eu achei que combina perfeitamente com o que está se dizendo dentro desse livro. Então eu não falo isso como algo negativo de jeito nenhum. Ele tem um pouco mais de ação do que os outros que eu falei que eram paradões, assim. É muito interessante, a forma como ele foi construído, a construção da narrativa, pra mim, é completamente nova. Eu nunca tinha visto nada desse tipo. E eu tenho interesse por escrita. Então, assim, pra mim que tenho interesse por escrita, isso aqui vale como uma aula, assim, muito interessante mesmo. É um livro pesadinho, às vezes, sensacional. Ele é narrado, o narrador desse livro é um escritor, o nome dele é Nathan Zuckerman, que pelo que eu entendi, ele é um personagem recorrente nos livros do Philip Roth. Acho que sim. E aí esse escritor, nesse livro, conta a história do protagonista, que é o sueco, o apelido dele, porque ele é altão, lourinho, enfim. É um judeu americano. A comunidade na cidadezinha deles tinha muito orgulho de tudo que ele fazia, ele era muito bom nos esportes, enfim. E esse Nathan, na verdade, nunca teve um contato muito próximo com o protagonista. O escritor não teve um contato muito próximo com o protagonista. Ele foi um amigo de infância, mais ou menos amigo do irmão mais novo, do sueco. Mas o mais genial desse livro é que ele é uma suposição. De repente, o narrador começa a imaginar como é que pode ter se desenvolvido a vida do sueco. É genial, é muito interessante. Muito bom. E aí acabou. Muito bom. Ano que vem faço de novo, se tiver.